TV Digital, muito mais emoção. Olá, amigos da TV Digital, do programa Jornal Online. Hoje o consultório está na Uniclínica, que fica localizado no bairro de Heliópolis. E vamos conversar com a doutora Marília Duarte. Ela que é médica, dentista. E vamos falar de algumas doenças periodontais. Você conhece? Sabe o que é isso? E ela vai tirar as suas dúvidas. Marília, muito obrigado por nos atender. E que bom Que você está aqui conosco para poder tirar essas dúvidas para as pessoas que muitas vezes desconhecem o assunto. É verdade, Ricardo. Bom dia a todos, boa tarde, pessoal. Vamos lá, conversar um pouquinho a respeito das doenças periodontais, né? Você primeiro deseja saber o que são as doenças periodontais. Pronto. As doenças periodontais nada mais são do que as doenças gengivais, são as doenças da gengiva, certo? Da gengiva e dos tecidos que circulam, que sustentam os dentes, então dos ossos e dos tecidos de ligamento, certo? Bom, quais são as doenças periodontais mais comuns que as ocasionam nas pessoas, né? Muita gente deve procurar saber e querer saber quais são as doenças mais comuns. Pronto. Na verdade, a doença mais comum periodontal é a gengivite, mas a gente pode dividir as doenças periodontais em gengivite e periodontite. A gengivite é a inflamação inicial, quando só a gengiva fica vermelha, inchada, sangrando. Quando evolui e passa para a periodontite, é quando os tecidos que sustentam os dentes, ou seja, os ossos, eles já começam a diminuir. As bactérias, elas penetram dentro, vamos dizer assim, do triângulozinho que existe na gengiva, que a gente chama de papila. Então, as bactérias penetram ali dentro e elas começam a comer, a corroer o osso. E aí você começa a ter os dentes amolecidos ou mudando de posição. Algumas pessoas têm formação de pus, têm abscesso ou bolsas periodontais, como a gente chama. E aí, esse tipo de tratamento só é realizado por um especialista, que no caso, como eu, um periodontista. Tá certo. Vamos para a terceira pergunta. Quando já cometidas, quais os tipos de tratamento podem ser realizados? Pronto. Em primeiro lugar, gostaria de deixar assim bem esclarecido. A doença periodontal ela é evitada ou ela é diminuída, vamos dizer assim, quando você tem uma escovação bem feita, quando você escova bem, quando você usa o fio dental, quando você deixa a boca com a higiene realizada corretamente. Higiene da língua. Então, qual é o tratamento para a doença periodontal? Nada mais é do que limpezas. Só que não são limpezas básicas, são limpezas profundas, raspagens profundas, para remover toda a sujeira que tem lá dentro. E dependendo, em alguns casos, a gente precisa abrir a gengiva para fazer uma limpeza mais profunda. Mas hoje em dia é muito raro, porque antigamente, quando o paciente procurava menos os dentistas, já chegavam com casos mais sérios. Hoje em dia, como a gente tem um acompanhamento, a maioria das pessoas procura regularmente um dentista, é raro você precisar desse tipo de tratamento mais profundo, vamos dizer assim. Bom, entendido. O que pode ocorrer, a quarta pergunta que nós temos aqui que nós selecionamos, o que pode ocorrer em caso de um agravamento pelas doenças periodontais sem um tratamento feito da forma adequada? Pronto. A doença periodontal, quando ela não é bem tratada, vai levar à perda do dente. Então, assim, algumas pessoas começam a ficar com os dentes amolecidos, com os dentes moles, e os dentes começam a se afastar, justamente pela formação de pus. Então, as pessoas sentem uma coceira no dente, a vontade de colocar um palito de dente, sente uma agonia, um peso, uma pressão, que já é a formação do abscesso. E aí, futuramente, se não fizer o tratamento ideal, você vai ter o amolecimento dos dentes e vai perder os dentes. Também é interessante falar que algumas pessoas que fazem uso de cigarro, ou até o cigarro de maconha, algumas pessoas que têm diabetes, pressão alta, elas têm mais tendência a ter problemas gengivais, a ter uma inflamação maior. Então, precisa fazer um tratamento regular. Outra coisa também interessante é que a doença periodontal, quando ela não está normalizada, quando ela está aumentada, você tem uma tendência a ter Alzheimer, Parkinson e até parto prematuro em caso de gravidez. Bom, para a gente ir para a reta final já agradecendo mais uma vez a doutora Marília Duarte, quais seriam as melhores formas de evitar que as doenças periodontais sejam acometidas nas pessoas? Tem alguma forma? A forma realmente é a escovação. Quando a doença periodontal ela vem com as características hereditárias, quando vem dos pais, aí é um pouquinho mais complicado. Mas mesmo assim, quando se faz o acompanhamento regular, quando se faz as limpezas regulares, o que são limpezas regulares? Dependendo de cada tipo de paciente, às vezes a gente tem paciente que é quinzenal, às vezes a gente tem paciente que é mensal,
trimestral, semestral e até anual. Depende de cada caso. Mas quando a gente consegue estabelecer a escovação ideal e consegue diminuir o nível de inflamação e o número de quantidade de vezes que se tem sangramento e inflamação, a gente vai aumentando o período de encontro, vamos dizer assim, de consultas. Então, a melhor coisa para não ter doença periodontal ou para tratar a doença periodontal é a escovação e o acompanhamento correto, radiográfico e com dentista. Tá certo, doutora. Muito obrigado por participar. Antes de encerrarmos, eu queria que você fizesse a propaganda aqui da Uniclínica, né? Para as pessoas que têm interesse em procurar a doutora Marília Duarte, conhecer o trabalho da Marília Duarte. Certo. Então, aqui nós ficamos localizados na Avenida Simão Gomes, número 6, certo? Uniclínica. Eu sou a doutora Marília Duarte, sou especialista em gengiva, trabalho com aparelhos ortodônticos, com a parte de estética e também faço a parte de implantes. Nós, fora isso, temos oftalmologista, cardiologista, psicólogo. Então, é uma clínica formada por só profissionais da família e todos profissionais de saúde. Tá certo. Doutora, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do consultório. E a gente vai ficando por aqui. Voltamos na próxima semana com um novo profissional. Ou melhor, voltamos na próxima semana com mais um profissional de saúde para debater os assuntos relacionados à saúde e às pessoas. Muito obrigado a todos. E até a próxima. TV Digital, muito mais emoção.